Bom dia aos senhores vereadores, cidadãos aqui presentes, professores presentes. Eu quero fazer uma fala só agora na liderança e depois continuando na tribuna, porque o assunto ele é meio extenso e a gente tem pouco tempo, então eu quero ver se eu dou conta do recado. Enquanto liderança do Partido dos Trabalhadores, quero saudar os professores de Fazenda Rio Grande, dizer que o nosso partido está apoiando os professores, se colocou contra o projeto apresentado no Legislativo. Todos os nossos deputados se posicionaram a favor dos professores e votaram contra o projeto que gerou todo esse caos aí nesse início de ano no estado do Paraná. Então, sejam bem-vindos a essa casa de palavras, né? Porque parlamento significa isso, casa de palavras. É importante a gente lembrar que tem dois tipos de palavras. Uma palavra que nunca passará e uma palavra que passa, que é passageira. E a melhor palavra que eu achei para saudar os professores aqui hoje está escrito lá pelo apóstolo Paulo, quando ele fala do conhecimento. Ele diz o seguinte: o conhecimento ensoberbece, o amor edifica. Também ele diz, na mesma passagem, quando ele fala de amor, que a ciência passará, mas o amor permanece para sempre. Então, eu acredito que todas as decisões que nós temos que tomar têm que ser fundamentadas não apenas no conhecimento, mas no amor. E o que nós vimos agora ultimamente é que o governador do Paraná se manifestou finalmente, publicamente, depois de um longo tempo, ele se manifestou com algumas palavras, que é importante considerar essas palavras. Nessas palavras, ele disse que ele é um pequeno Cristo, porque a palavra cristão significa, né? Seguidor de Cristo, um pequeno Cristo na sua etimologia. E em seguida ele pediu perdão, pediu desculpas. Na verdade, não pediu perdão. Existe uma diferença entre pedir perdão e pedir desculpas. A mesma diferença que existe entre respeito e amor. Você pode respeitar e não amar. Agora, quando você pede desculpas, não significa que se arrependeu. Quando você pede perdão para o cristão, desculpa é uma coisa, perdão é outra. Quando pede perdão, é porque mudou a mentalidade, se arrependeu e não vai fazer mais a mesma coisa. De qualquer maneira, nós como cristãos, que a nossa cultura é cristã, nós já perdoamos o governador. Não significa que nós concordamos com a atitude dele. Que essa eu vou dar sequência na questão das atitudes na fala na tribuna. Muito obrigado. Dando continuidade ao pensamento anterior, perdoar não significa concordar com as atitudes. E a gente precisa aprender com a própria história. E precisamos, nós como professores, mais do que nunca, conhecer a história do Paraná e ensinar aos nossos alunos para evitar que aconteçam episódios lamentáveis. Já aconteceu aqui uma vez, por exemplo, na Revolução Federalista, em 1890, mais ou menos, ali em Agudos, perto de Tijucas, o governo paranaense explodiu uma ponte para impedir que o exército inimigo entrasse no Paraná. O exército entrou por 3 frentes e acabou não dando certo, o exército entrou assim mesmo e o governador saiu nas ruas de Curitiba sendo aplaudido pelo povo, que pensava que o governador ia defender o povo. E o governador estava fugindo para São Paulo. Saiu aplaudido e estava fugindo. Ora, gente, do que nós tiramos, que lição nós tiramos da história? Pontes são muito importantes. E a estratégia que foi usada contra os professores foi essa de explodir pontes. Uma delas, a primeira ponte que explodiu foi o do diálogo. Com o secretário Flávio Ardes, nós tínhamos uma ponte com o governo. Explodiu a primeira ponte. A segunda ponte, o governo contava com a divisão da nossa categoria. Por causa da eleição do sindicato, houve algumas divisões. Então o governo contava que estivéssemos enfraquecidos. Isso para ele era como se nós mesmos tivéssemos explodido uma ponte que nos unia.
o que favorecia o governo. Com tudo isso, a terceira ponte, seria a terceira ponte, seria isolar o parlamento, isolar a Assembleia Legislativa, para que os deputados não fossem influenciados pelo povo, pelos professores. E isso foi feito pelo governo. Os deputados se isolaram na Assembleia Legislativa. Não teve nenhuma ponte para chegar até eles. Se tivesse um rio, teria sido explodido a ponte. Como não tinha rio, foram construídas cercas. A quarta ponte foi tentar nos isolar do judiciário, para que o judiciário estivesse contra a gente e decretasse o nosso movimento ilegal. Isso o governo tentou realmente explodir essa ponte. Quinta ponte, explodiu sem nenhum sucesso para o governo. Colocaram a opinião pública contra os professores. Sexta ponte, finalmente, esgotando-se todas as possibilidades do governo, esgotando o poder das palavras, se recorreu a bombas e tiros, alegando a proteção do patrimônio material. Estão aqui os professores hoje, o senhor presidente da Câmara está de parabéns, não chamou guarda municipal, não chamou nada, está todo mundo aqui porque professor é civilizado, é de paz, mas é lutador por seus direitos. E essa última ponte, então, foi essa ponte que realmente acabou-se todo tipo de diálogo, a ponte das palavras caiu e aí vieram as balas e as bombas, infelizmente. Então, para encerrar aqui, eu diria o seguinte: agora que nós somos vitoriosos, e eu acredito que nós vamos sair mais vitoriosos ainda, nós precisamos preservar algumas pontes, né? E eu tenho certeza que a nossa história do povo paranaense é uma história fundamentada em princípios cristãos. Essa é uma ponte que nós nunca podemos perder. E voltando àquelas palavras, né, entre amor e respeito, nós não podemos perder a ponte do amor. E pensar, apesar de tudo que nos aconteceu, né, nós precisamos amar os nossos alunos. E precisamos pensar, sobretudo, neles. Então, sabemos que vamos sair vitoriosos, mas precisamos ter muita sabedoria para que a gente coloque em primeiro lugar sempre os nossos alunos. Aí nós vamos, finalmente, eu gostaria de ler, agora para encerrar, uma moção que os professores apresentaram e pediram para a gente encaminhar pela Câmara, uma moção de repúdio aos atos de violência. Peço um minuto que eu nunca usei, né? A Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande vem a público para reprovar os atos de violência do dia 29 no Centro Cívico, quando manifestações reivindicatórias dos professores do Estado foram reprimidas brutalmente, resultando em episódio de 213 vítimas, muitas delas cidadãos de Fazenda Rio Grande, vitimados em decorrência da desproporcional violência. Outros sim, apoiamos toda a iniciativa de apuração das responsabilidades, bem como imputação de pena aos responsáveis. A moção já tem o apoio da maioria dos vereadores. Muito obrigado.